Disse lá em cima, né, que o Evangelho de João, capítulo 19, diz que no lugar em que Jesus foi crucificado, ali também havia um jardim, e no jardim um túmulo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado, né, segundo o Evangelho de João, capítulo 19. Então a gente está fechando o cenário. Como eu disse para vocês, naturalmente não era esse jardim aqui à época de Jesus, né? Porque essa região, até vocês, se quiserem adquirir livros que foram escritos sobre esse lugar, que estão à venda na loja, né? Vocês vão ver que ela estava coberta de areia e de pedra. E esse trabalho, uma vez que foi encontrado aquela feição de caveira e que alguém suspeitou que poderia ser o lugar da crucificação, esses outros dois elementos tinham que ser encontrados nesse mesmo ambiente, porque, segundo os evangelhos, faziam parte de um mesmo ambiente, né? O lugar da crucificação, o jardim e o túmulo. Então, o que indica para a gente que à época de Jesus havia aqui um jardim, como eu disse lá em cima, um jardim numa concepção aqui dessa região, né? Uma coisa mais ampla do que o nosso jardim, que é aquele lugar em frente da casa onde a gente planta flores, né? O primeiro desses elementos é essa grande cisterna que tem aqui nessa região dos bancos, né? Que está em reforma, por sinal, estão fazendo uma manutenção e uma impermeabilização, porque ainda é utilizada a água dessa cisterna. Uma grande cisterna que tem a capacidade para receber e acumular em torno de 1 milhão de litros d'água, né? Essa é uma cisterna escavada à mão, que foi encontrada aqui, uma das maiores dessa região de Jerusalém já encontradas aqui, e que mostra por si só para nós que havia, à época de Jesus, um jardim aqui. Porque todo lugar, nessa região toda do Oriente Médio, vocês sabem que é muito seco, né? Eu fiquei aqui em 2011, de abril até outubro, sem ver uma gota do céu cair. Sem exagero, né? O que para um amazonense é um absurdo. fenômeno. Agora, eu estou morando em Brasília há 8 anos e lá é normal. Também é muito seco lá. Né? E no Nordeste, fica anos sem chover, a gente sabe mais ou menos como é que é essa realidade, né? Mas um local que pudesse acumular nessa região uma tão grande quantidade de água, sempre tinha no seu entorno um tipo de cultura, né? E certamente ela, por si só, já seria uma prova de que havia aqui algum tipo de cultura à época de Jesus. Mas se não bastasse isso, lá adiante, entre essa bancada e a loja, vocês vão ver um lagar romano, da época de Jesus também, que, pelo menos, né, lagar é aquele local onde as pessoas pisavam as uvas para a produção do vinho, né? Então vocês vão ver um lagar grande, tem uma forma de uma bota mais ou menos esse lagar, onde da metade para cima as crianças e mulheres em festa, né, segurando em cordas que eram amarradas a uma estrutura que estava sobre o lagar, né, porque o chão ficava instável, pisavam as uvas, cantando, dançando, e o suco escorria pela... vocês vão ver que há uma rachadura lá no lagar, escorria por aquela rachadura para cair na parte mais funda, da onde o suco era retirado, colocado em recipientes apropriados para fermentar e transformar em vinho, né? Então esses dois elementos indicam para a gente que houve aqui, à época de Jesus, um jardim, né? Então nós estamos fechando o cenário. No lugar em que Jesus foi crucificado, ali também havia um jardim, né? E o texto diz, por último, que nesse jardim tinha um túmulo. E a gente vai visitar, é a nossa última parada, o túmulo, né? Um túmulo, o texto dá uma informação extra, em que ninguém havia sido ainda sepultado, né? Bem, vocês vão conhecer esse túmulo e vão perceber que esse túmulo parece muito com a descrição do túmulo em que Jesus foi sepultado, apesar da Bíblia não dar muitos detalhes sobre isso, né? Mas algumas coisas que a Bíblia diz são suficientes para a gente perceber que esse túmulo realmente é muito parecido com o túmulo em que Jesus foi colocado. Primeiro, é um túmulo escavado na pedra. Vocês vão ver, eu falei para vocês lá que nós estamos no que foi o extremo norte do Monte Moriá, né? Dessa região aqui foram extraídas, segundo a tradição judaica, dessa região foram extraídas pedras para a construção do Templo de Salomão, né? Aqui em frente, até perto do Portão de Damasco, a gente tem uma grande caverna lá chamada Pedreira de Salomão, ou Caverna de Zedequias, que entra uns 200 metros por baixo da cidade, e a tradição diz que dessa região teria sido retiradas as pedras para a construção do primeiro templo,
né, porque elas eram enormes. Algumas vocês podem ver ainda lá no que restou, né, do muro. E precisava então ser, assim, quanto menor o trajeto de deslocamento, melhor, né? E as pedras eram de muito boa qualidade nesse local, né? Então, o túmulo é escavado na rocha. O túmulo é um túmulo grande, e a gente deduz que o túmulo de Jesus era grande por algumas informações que o Evangelho dá, os Evangelhos dão, né? Primeiro porque era um túmulo de um homem rico. Então, se só essa informação já é suficiente para a gente dizer que era um túmulo grande necessariamente, porque as pessoas ricas tinham um túmulo para sua família, não para si mesmas, né? Ou só para elas, né? Alguns túmulos, muitos túmulos aqui encontrados de pessoas mais pobres eram escavados na rocha, mas eram baixos, como a gente vê alguns até lá na igreja de Santo Sepulcro, inclusive, eram baixos e só era para ser colocado o corpo, né? Mas as famílias mais ricas tinham um túmulo maior, que era para a família inteira, né? Então essa informação já é por si só suficiente para a gente dizer, olha, o túmulo de Jesus era um túmulo realmente grande, que é o que vocês vão ver lá, né? Mas nas narrativas da ressurreição, vocês lembram que as mulheres entram, quando elas vêm no domingo de manhã imediato, elas entram no túmulo, né? Não se deparam com o corpo de Jesus, mas elas entram no túmulo. Um dos textos até, um texto bonito, diz que quando uma delas entrou no túmulo, viu um jovem assentado à direita do túmulo, vestido de branco, né? E vocês vão ver exatamente essa configuração nesse lugar. A entrada da porta, vocês vão se deparar com uma câmara, onde o corpo teria sido preparado, né? Lavado, perfumado, coberto com aquelas mortalhas, né? E à direita do túmulo, vocês vão ver uma outra câmara, que era a câmara mortuária, onde o corpo teria ficado, onde os corpos ficariam, até que o corpo se decompusesse e os ossos fossem retirados e colocados em ossuários que vocês já devem ter vistos aí, né? No Monte das Oliveiras tem vários ossuários lá, a gente tem alguns também em cima da mureta para modelo, né? Então, também naquele texto em que João não, o discípulo amado, né? A Bíblia não diz que foi João, mas o discípulo amado e Pedro correram quando ouviram o zum, né? Correram para ver o que estava acontecendo. A Bíblia diz que o discípulo amado parou a porta e Pedro, como não poderia deixar de ser, chegou e já foi entrando para ver o que estava acontecendo, né? Então essas informações nos dizem que o túmulo de Jesus era um túmulo grande, vocês vão ver de fato um túmulo muito parecido com esse cenário dos evangelhos, né? Agora, um dado importante sobre esse lugar também é que vocês vão encontrar lá alguns símbolos que vinculam esse lugar à igreja desde os seus primórdios. Nós temos aqui do lado de fora uma forma arredondada, né, que é, junto com outras indicações, uma prova de que houve aqui uma capela bizantina, né, que o período bizantino começa no IV século. Então, em algum momento aí entre o IV e o VII século, houve aqui uma capela bizantina, né? Lá dentro do túmulo, à direita, vocês vão ver um símbolo, uma cruz bizantina, que é aquela cruz que tem uma haste central vertical e duas paralelas horizontais, que estão com as abreviações do nome Jesus e o título Messias, Cristo, em latim e em grego, e na parte de baixo da cruz, as duas letras gregas Alfa e Ômega, que descrevem Jesus em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? Esse símbolo lá da cruz bizantina está bem vivo, né, pintado de vermelho, porque o símbolo original estava se perdendo, por causa do tempo, a umidade, enfim, o símbolo estava se perdendo. A instituição resolveu pintar, embuçar a parede, pintar da mesma forma e tamanho que estava lá, para não perder esse dado que é importante para esse local, né? Então ela está lá em vermelho, bem moderno, mas sobre o símbolo original. Mas tem um dado externo que vincula esse lugar ainda mais tardiamente à igreja, né? Mais precisamente ao final do século I ainda, para o segundo século, início do segundo século, que é um tipo de âncora antiga, que só lá de perto vocês vão poder perceber,
que está cravado sobre a rocha, da parte externa, de quem sai do túmulo do lado superior direito, né? E vocês vão ver lá um tipo de âncora antiga que parece, eu sempre uso a imagem daquela pazinha de lixo que a gente usa em casa, que é um quadrado com uma haste no meio e um gancho embaixo, né? Então, era um dos símbolos que a igreja utilizou lá no início de sua história, para evitar perseguições. Vocês sabem que a igreja utilizou vários símbolos para uma identificação interna da comunidade, mas para evitar problemas com gente de fora, né? Porque a igreja sofreu perseguição. Então, para dissimular, a igreja utilizava símbolos e todos os membros da comunidade sabiam onde tinha cristãos, onde tinha encontros, enfim, né? Por causa disso, esse símbolo se chama dissimulata, no latim, que deu praticamente a mesma palavra no português, né? Dissimulada. Porque dissimula, esse símbolo vocês vão ver, dissimula uma cruz, né? Então, por todo esse contexto que vocês viram e vão ver, nós podemos dizer que vocês estão num lugar possível da morte e sepultamento de Jesus, né? Porém, nós não temos dados suficientes para dizer, e nem para dar um certificado para vocês, que vocês realmente estiveram no túmulo de Jesus. Como eu disse para alguém que me perguntou aqui há pouco, nós não temos nenhum documento deixado pela igreja, registrado em cartório com firma reconhecida, dizendo que esse túmulo que vocês vão conhecer é de fato o túmulo, foi você, né? É de fato o túmulo, foi de fato o túmulo em que Jesus foi posto, né? Até porque o mais importante para a gente, e a gente estava falando sobre isso, não é lugar, né? O mais importante é o fato, como diz o João Batista aqui, o outro guia brasileiro, que Jesus tomou esse túmulo emprestado, mas não gostou muito dele. 3 dias depois devolveu para o dono. Jesus não quis, quem sou eu, né? Exatamente. Então esse é o mais importante, que trouxe vocês, depois de 2000 anos desses eventos, aqui, né? Que tem trazido o pastor muitas vezes aqui, o fato de que Jesus ressuscitou. Como nós colocamos lá como testemunho na porta, ele não está mais aqui porque ressuscitou. Essa é a principal mensagem que essa instituição aqui enfatiza, né? Para mais de 200 mil pessoas de todas as tribos, povos e raças que vêm só a esse lugar aqui por ano, motivados por essa mensagem. E o que a gente quer como instituição é que esse momento que vocês vão passar aqui seja um momento especial de reflexão, de adoração, de comunhão uns com os outros, mas sobretudo de comunhão com esse Cristo ressuscitado, ao qual nós amamos, pregamos e servimos. Amém, irmão? Amém, amém. Então vamos lá caminhar para conhecer o túmulo e depois vocês vão voltar para esse mesmo lugar aqui para o momento da comunhão, certo?